Você tem sentido que acorda cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono? Que o corpo parece não ter mais a mesma força e energia de antes. Talvez as pernas estejam mais pesadas, os movimentos mais lentos, e até pequenas tarefas pareçam exigir um esforço que antes passava despercebido. Pois é, isso acontece com milhões de pessoas depois dos 60 anos. Mas o que quase ninguém imagina é que a causa principal não está no sono em si, e sim no que acontece enquanto você dorme. Durante a noite, o corpo trabalha em silêncio, reconstrói células, repara tecidos, renova a energia e fortalece os músculos. É como se fosse uma manutenção invisível que o organismo faz todos os dias. Mas para que esse processo aconteça, ele precisa de combustível. E é justamente aí que está o problema. A maioria das pessoas dorme sem dar ao corpo o que ele precisa para se regenerar. A boa notícia é que existe uma forma simples, natural e deliciosa de corrigir isso. Um mingau noturno funcional, preparado com ingredientes que nutrem o corpo e estimulam a regeneração muscular enquanto você dorme. É o que eu chamo de mingau da força. Um pequeno ritual que pode transformar completamente suas manhãs. Imagine abrir os olhos e sentir as pernas firmes, o corpo leve e a mente desperta. Acordar com energia real, aquela que vem de dentro, e não do café ou do açúcar. Parece impossível, pois é totalmente possível. E hoje você vai descobrir como um simples mingau antes de dormir pode ser o ponto de virada para recuperar a força e a vitalidade, mesmo depois dos 60. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você costuma acordar com disposição, ou sente que o corpo desperta cansado? Escreve energia se você quer começar a acordar revigorado todas as manhãs. Com o passar dos anos, o corpo vai mudando silenciosamente. A produção dos hormônios que mantêm os músculos firmes e o metabolismo ativo começa a diminuir. A digestão fica mais lenta, o apetite às vezes reduz, aos poucos, o que antes parecia natural, ter energia, levantar com facilidade, caminhar sem esforço, vai se tornando mais difícil. Mas o que quase ninguém sabe é que essas transformações não significam envelhecer de verdade, e sim um desequilíbrio no modo como o corpo se nutre e se recupera. Durante o dia, gastamos energia, movimentamos músculos, queimamos nutrientes. E é à noite, enquanto dormimos, que o corpo deveria reconstruir tudo isso, mas só consegue se tiver os ingredientes certos. É nesse momento que entra o grande erro. A maioria das pessoas vai para a cama com o estômago vazio ou depois de comer algo leve demais. Um biscoito, um chá, um pão branco. E assim, o corpo passa a noite sem combustível, tentando reconstruir músculos e energia com o tanque vazio. O resultado aparece logo pela manhã. Cansaço, fraqueza nas pernas, dor nas juntas. E aquela sensação de corpo pesado, mesmo após dormir bem. Mas existe uma forma de mudar isso. Sem suplementos caros, sem fórmulas milagrosas. A resposta está em alimentar o corpo com o que ele realmente precisa antes de dormir, de forma natural e equilibrada. É exatamente isso que o mingau da força faz. Ele entrega ao corpo os nutrientes que faltavam para a regeneração acontecer enquanto você dorme. Agora, você vai entender como esse processo funciona dentro do corpo, e por que o mingau certo antes de dormir muda completamente a forma como você acorda. Durante o sono, o corpo entra em um modo silencioso e inteligente de reconstrução. Enquanto você descansa, o cérebro desacelera, o coração reduz o ritmo e o organismo começa uma operação minuciosa de reparo e regeneração. É nesse período que as células se multiplicam, os tecidos se restauram e os músculos se recuperam do desgaste do dia. Mas existe um detalhe essencial que muitas pessoas ignoram. Para que essa fábrica noturna funcione bem, o corpo precisa de matéria-prima, nutrientes que sirvam de combustível para todo esse processo. E é justamente aí que mora o problema. Quando você vai dormir sem ter fornecido ao corpo esses nutrientes, ele tenta se recuperar, mas não encontra os tijolos necessários para reconstruir o que foi gasto. Resultado: em vez de regenerar, ele começa a se desgastar. É como tentar reformar uma casa sem material de construção. O corpo até tenta consertar, mas não tem com o que trabalhar. Por isso, tanta gente acorda com dores nas pernas, rigidez nos músculos e aquela sensação de corpo travado. O corpo tentou se recuperar, mas faltou combustível. Agora, quando você se alimenta com sabedoria, fornecendo ao corpo proteínas, aminoácidos e minerais antes de dormir, tudo muda.
O organismo entende o sinal, entra em modo de reparo profundo e ativa os hormônios que rejuvenescem e fortalecem as fibras musculares. Agora, você vai descobrir quais nutrientes ativam esse processo de regeneração noturna e por que o mingau da força se tornou um verdadeiro segredo natural para quem quer acordar com energia e vitalidade. Você já percebeu como a maioria das pessoas come errado antes de dormir? Muita gente acredita que, à noite, o ideal é comer o mínimo possível: um chá, uma bolacha, um pedacinho de pão. Mas esse costume, aparentemente inofensivo, é um dos grandes sabotadores da energia e da força muscular depois dos 60 anos. Durante o sono, o corpo precisa de energia sustentada para manter a regeneração em funcionamento. Quando você oferece algo leve demais, o organismo fica sem combustível e acaba interrompendo o processo de reparo antes da hora. É como se você desligasse o motor enquanto ele ainda estava consertando as peças. Agora, imagine o contrário: dar ao corpo o alimento certo, na hora certa, capaz de liberar energia aos poucos e nutrir os músculos durante toda a noite. É exatamente isso que faz o mingau funcional noturno, também conhecido como mingau da força. Ele combina aminoácidos, fibras e minerais que ativam o metabolismo, mantêm o açúcar do sangue equilibrado e estimulam a produção natural de hormônio do crescimento, aquele mesmo responsável por reparar músculos, ossos e tecidos. Quando isso acontece, o corpo entra em um estado de recuperação profunda. O sono se torna mais reparador, as pernas deixam de acordar pesadas e a energia matinal volta naturalmente. Agora, você vai entender quais são os ingredientes certos para ativar essa regeneração noturna e como combiná-los para transformar o seu corpo enquanto dorme. Agora que você já entendeu por que o corpo precisa de combustível noturno, é hora de descobrir quais ingredientes tornam esse mingau tão poderoso. Não há nada de caro, difícil ou milagroso, apenas alimentos simples, naturais e acessíveis, que a ciência já reconhece como aliados da regeneração muscular. Comecemos pela base, a aveia. Ela é o coração do mingau. Rica em triptofano, fibras e carboidratos complexos, a aveia libera energia de forma lenta e constante, mantendo o metabolismo ativo durante toda a noite. Além disso, o triptofano estimula a produção de serotonina e melatonina, substâncias que ajudam o corpo a relaxar, dormir melhor e reconstruir músculos de maneira eficiente. O segundo ingrediente é a banana madura, uma das frutas mais completas para quem busca energia natural. Ela contém magnésio e potássio, minerais que previnem cãibras, melhoram a circulação e reduzem a sensação de fraqueza nas pernas. E quando combinada com a aveia, cria uma sinergia perfeita. Energia estável mais recuperação muscular. Em seguida vem o leite ou uma bebida vegetal, como leite de aveia, amêndoas ou cocô. Essa base líquida é rica em cálcio e aminoácidos, essenciais para a contração muscular e para o fortalecimento dos ossos. Além disso, o cálcio estimula a liberação do hormônio do crescimento, ampliando a regeneração noturna. Mas o segredo está nos detalhes. Uma colher de chia ou linhaça triturada adiciona proteína, ômega 3 e fibras, que prolongam a saciedade e potencializam a recuperação dos tecidos. E uma pitada de canela ou cacau puro melhora a circulação, reduz inflamações silenciosas e acelera o metabolismo. Essa combinação cria um verdadeiro coquetel de reconstrução natural. Enquanto você dorme, esses nutrientes trabalham em harmonia. A aveia fornece energia. A banana relaxa os músculos. O leite regenera. E as sementes mantêm o equilíbrio interno. Agora, você vai aprender como preparar o seu mingau da forma certa, para que ele libere todos esses benefícios enquanto você dorme. E ainda descubra um truque simples que pode dobrar o efeito regenerador. Agora que você conhece os ingredientes, é hora de colocar a mão na massa, ou melhor, na panela. E o melhor de tudo é que esse mingau é simples, rápido e acessível. Qualquer pessoa pode preparar em poucos minutos e transformar a ceia em um ritual de regeneração. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de aveia, que será a base do mingau e a principal fonte de energia de liberação lenta. Uma banana madura amassada, responsável por fornecer magnésio, potássio e sabor natural. 200 ml de leite, pode ser vegetal, se preferir, que entra como fonte de cálcio e triptofano, essenciais para relaxar os músculos. 1 colher de chá de chia ou linhaça triturada, para adicionar proteínas, ômega 3 e fibras. Uma pitada de canela ou cacau puro,
que melhora a circulação e ativa o metabolismo. Modo de preparo. Em uma panela, coloque o leite e a aveia e leve ao fogo baixo. Mexa até engrossar, criando aquela textura cremosa e acolhedora. Em seguida, adicione a banana amassada e continue mexendo por mais 1 minuto. Desligue o fogo e finalize com a chia e a canela. Espere esfriar um pouco. E pronto! Você acabou de preparar um reforço noturno natural para o seu corpo. O momento ideal para consumir é cerca de 1 hora antes de dormir. Assim, o corpo tem tempo para digerir e absorver lentamente todos os nutrientes, liberando energia e aminoácidos de forma contínua durante o sono. Enquanto você descansa, o mingau trabalha. Nutre as células, regenera as fibras musculares e recarrega o corpo por dentro. E se quiser deixar a receita ainda mais potente, você pode adicionar 1 colher de colágeno hidrolisado ou proteína vegetal. Isso aumenta a síntese de proteínas e acelera a reconstrução muscular. Uma dica importante: evite o açúcar refinado. Se quiser adoçar, use mel puro ou estévia natural, pois o açúcar branco atrapalha a regeneração e estimula inflamações silenciosas. Agora, você vai entender por que a regularidade é o fator decisivo, e como o simples hábito de tomar esse mingau todas as noites pode mudar completamente a forma como o corpo reage ao descanso. Agora que você já sabe como preparar o seu mingau da força, vem a parte mais importante de todas: a constância. É ela que transforma uma receita simples em um verdadeiro tratamento natural para o corpo. Consumir esse mingau uma vez ou outra traz benefícios, sim. Mas é o uso regular, noite após noite, que desperta o verdadeiro potencial do corpo. É como ensinar o organismo a voltar a funcionar como antes, a reconstruir músculos, restaurar energia e reequilibrar o metabolismo. Nos primeiros dias, você já vai notar pequenas diferenças. O sono fica mais profundo. As pernas acordam menos pesadas. E aquela sensação de cansaço ao levantar começa a desaparecer. Com o passar das semanas, os resultados se tornam ainda mais visíveis. As dores diminuem, a energia aumenta e o corpo passa a reagir melhor ao descanso. Isso acontece porque, ao alimentar o organismo antes de dormir, você está reativando o processo natural de regeneração, aquele que o tempo tentou desacelerar. E aqui vai um segredo: o corpo humano nunca esquece como se recuperar. Ele só precisa ser lembrado. Basta oferecer os nutrientes certos, na hora certa, e a resposta vem sozinha. Por isso, transforme esse mingau em um ritual noturno de autocuidado. Deixe a panela separada, os ingredientes à vista e crie o hábito de prepará-lo todos os dias ou, pelo menos, 5 vezes por semana. É essa repetição suave que ensina o corpo a dormir melhor, recuperar mais e acordar leve novamente. Agora, você vai descobrir um pequeno detalhe que potencializa os efeitos desse mingau em até 2 vezes. Uma combinação simples, mas surpreendente, que ajuda o corpo a absorver todos os nutrientes com máxima eficiência. Agora vem uma parte que quase ninguém conhece, e que faz toda a diferença nos resultados. Existe uma combinação simples, natural e acessível que pode dobrar o efeito regenerador do seu mingau da força. Ela não custa caro, não exige esforço, e está presente em praticamente todas as casas. Água morna com algumas gotas de limão. Parece algo simples demais, mas a ciência mostra que o impacto é real. Cerca de 15 a 20 minutos após consumir o mingau, um pequeno copo de água morna com limão ajuda o corpo a absorver melhor todos os nutrientes ingeridos. A água morna estimula a circulação, melhora a digestão e ativa a absorção intestinal. É como abrir as portas do organismo para deixar os nutrientes entrarem com facilidade. Já o limão, rico em vitamina C e antioxidantes, entra com uma missão específica. Ele potencializa a produção natural de colágeno, proteína essencial para manter os músculos firmes, os tendões fortes e as articulações saudáveis. Juntos, esses 2 elementos criam um ambiente perfeito para o corpo usar com máxima eficiência tudo o que o mingau oferece. Enquanto o mingau fornece aminoácidos, minerais e energia sustentada, o limão ativa as enzimas que transformam esses nutrientes em força real. É como se você ligasse um interruptor interno, permitindo que o corpo se regenere mais rápido e de forma mais completa. E a mais, essa combinação ainda ajuda a equilibrar o pH do corpo e reduzir inflamações silenciosas, aquelas que dificultam a recuperação muscular e deixam o corpo mais pesado e dolorido ao acordar. Agora,
Você vai entender o que a ciência diz sobre essa combinação e como pequenas mudanças noturnas podem gerar grandes transformações na energia e na força física depois dos 60. Talvez você esteja se perguntando: mas será que isso funciona mesmo? E a resposta é sim, comprovadamente. Diversos estudos mostram que a nutrição noturna é um dos fatores mais importantes para a manutenção da força e da massa muscular após os 60 anos. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition revelaram que pessoas com níveis adequados de vitamina C e magnésio apresentam uma melhor resposta à síntese proteica, ou seja, o corpo delas aproveita melhor os nutrientes para reconstruir as fibras musculares. Outros estudos, como os do Journal of Clinical Nutrition, confirmam que ingerir pequenas porções de proteína e carboidratos complexos antes de dormir pode aumentar em até 40% a recuperação muscular noturna, além de melhorar a qualidade do sono. E o mais interessante é que isso acontece de forma totalmente natural. Nada de fórmulas caras ou suplementos artificiais. Apenas alimentos reais, combinados com sabedoria. Quando o mingau fornece o combustível certo e a água morna com limão ativa a absorção, o corpo faz o resto sozinho. Ele retoma sua inteligência natural de cura e regeneração, algo que sempre esteve aí, mas que apenas precisava ser reativado. É o tipo de transformação que não vem de fora, vem de dentro para fora. E os resultados aparecem rapidamente. Sono profundo. Músculos firmes. Energia real e constante ao acordar. Agora, você vai ver como aplicar isso na rotina, e por que o segredo do rejuvenescimento não está em produtos milagrosos, mas sim em pequenos hábitos consistentes e conscientes. Agora que você entendeu o poder desse simples hábito, quero que guarde uma frase. Não é o tempo que tira nossa força, é a falta de cuidado. O que transforma de verdade a saúde não é o que fazemos de vez em quando, mas aquilo que repetimos todos os dias com intenção e constância. O corpo humano é sábio. Ele nunca esquece como se regenerar, apenas precisa ser lembrado do caminho certo. Enquanto você dorme, ele pode estar se desgastando ou se reconstruindo. E essa diferença depende apenas do que você oferece antes de deitar. Um simples mingau funcional noturno, preparado com alimentos reais e carregado de nutrientes, pode devolver ao corpo a energia, a firmeza e a vitalidade que o tempo tentou levar. Sem remédios caros, sem fórmulas milagrosas, apenas com o poder da nutrição consciente e da constância. Com o passar das semanas, você vai notar. O sono se torna mais profundo. O corpo responde melhor ao descanso. E as manhãs voltam a ser leves e cheias de disposição. E lembre-se, cuidar do corpo é cuidar da vida. É dar a si mesmo o direito de acordar todos os dias com energia, equilíbrio e leveza. Transforme o seu mingau noturno em um ritual de autocuidado. Enquanto mexe a panela, pense que está mexendo também na sua saúde, reacendendo dentro de você a força que sempre existiu. E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança, um amigo, um familiar, alguém que talvez tenha esquecido que ainda pode viver com vigor, alegria e vitalidade. Porque, no fim das contas, o corpo só precisa de uma chance. E essa chance começa hoje. Uma colher, um mingau e a decisão de viver com mais força e energia.